Boa tarde, pessoal. Então, qual que é, vamos dizer assim, a moda do momento, né? A moda do momento é opinar sobre política, né? Argumentar. Isso já é de praxe, né? O Brasil tem um caso semelhante com um treinador de futebol, né? Todo mundo entende e sabe o que o jogador ou o time deveria fazer, né? Ou faria se estivesse lá no lugar dele. Isso é natural, né? As pessoas também sabem tudo o que você tem que fazer na sua vida. Aí tu olha, a vida da pessoa é um caos. Então isso é bem engraçado. Então, opinar sobre política, primeiramente, para a pessoa opinar sobre política, ele tem que ter um entendimento macro, ele tem que entender a complexidade que é, né, a política, que é um país, que é a política no Brasil. Então, quando você vê um comentário tipo a pessoa apelando ou criticando atitudes do presidente, frases do presidente, então você vê que são duas coisas. Uma é que ela é uma pessoa superficial, né? Então ela não tem nenhum conhecimento de causa daquilo que ela está falando. E segunda, é enrustida, né? Porque essa coisa de não significa que eu critique o Bolsonaro que eu seja de esquerda. Não, você é de esquerda, sim. Porque então deveria ser assim. Olha, eu não gosto de tal atitude porque ela era também repetida pelo presidente tal. Ou eu não gosto de tal situação porque o presidente tal também fazia e eu não aprovava, né? Então, aí sim, aí seria algo com sentido, seria algo tipo, não, realmente é a minha opinião, eu não aceito, né? Mas outros também fizeram, então a minha crítica vai para todos, mas não é uma coisa direcionada, pessoal. Então eu fico às vezes argumentando, né, com as pessoas, ou mais lendo, né, o que as pessoas argumentam, e realmente muitas vezes eu não consigo me expressar porque é muito difícil. Como é que você vai se expressar nesse nível? Como é que eu vou ficar na casca, né? Como é que eu vou ficar na casca? Aí às vezes dá vontade de dizer, bom, argumenta com o meu cachorro, e talvez, né, aí vocês tenham um diálogo, né, mais apropriado. Porque eu sempre disse, né, eu argumento com qualquer pessoa, com qualquer formação, jornalista, escritor, segundo grau, curso superior, não me interessa. Eu argumento e ponho por terra qualquer argumentação de qualquer pessoa que defenda a esquerda. Isso é simples, isso são fatos, e não adianta fugir lá para tal país, para tal povo, para tal... Não, fica aqui no Brasil. Qualquer pessoa com inteligência mediana entende o que aconteceu no Brasil, entende o modus operandi da esquerda, quer dizer, não precisa ser nenhum gênio, daí tu vai argumentar o quê? Que tipo de argumentação? Não existe. Não existe essa argumentação. Acontece também, às vezes, quando você vê que essas pessoas perdem, né? Elas perdem o argumento, elas apelam para uma saída intelectual. Isso é comum, né? E aí, intelectual sobre o quê? Você quer dar uma resposta intelectual sobre um absurdo? Então eu vou dar uma explicação intelectual sobre o Holocausto. Então é estúpido, é estúpido, não tem sentido, né? E não tem sentido nem dialogar com essas pessoas, porque o Brasil é muito mais que isso. Bolsonaro, o nosso presidente, ele é apenas uma figura. O Bolsonaro está em campanha para 2022. Agora, por trás do Bolsonaro, tem centenas de pessoas, tem uma equipe toda, e pelo que se vê, qualificada. Na sua grande parte, qualificada. Então eu penso que isso é importante, né? Agora, se você me diz, não, o Bolsonaro é despreparado e toda a equipe que ele escolheu e que esses escolheram e formaram é despreparada. Ok, então aí sim, aí é um argumento lógico. Eu vou ter que discordar, aliás, eu nem iria argumentar com alguém que me falasse uma coisa dessas, porque as coisas estão bem claras, né? Então eu tenho esse pensamento que as pessoas de esquerda, não o lado radical de esquerda, porque existe o lado radical de direita também. Eu penso que o radicalismo em si ele é negativo, independente do extremo. Mas as pessoas de centro-esquerda
Eu tenho uma teoria minha que essas pessoas, elas são pessoas de bom coração. Sabe, elas se deixaram levar por um discurso bonito, né, por uma utopia, porque o discurso de esquerda é bonito. Se você se ater ao discurso, ele é lindo. Sabe? Então essas pessoas se deixaram envolver por isso e ainda acreditam que isso seja verdade. Então, eu acho que são pessoas boas, são pessoas iludidas, são pessoas até com princípios, com uma boa índole, né, mas que se deixaram levar por esse lado. Eu tenho essa teoria, assim. Só que lhes falta a capacidade de raciocínio lógico, né, de pôr para pensar, né, porque as coisas são lógicas, né, tem que ser claras. Né. Eu acho que mais importante do que tudo isso, eu penso que no momento deixa trabalhar. Não significa dar carta branca, mas deixa trabalhar. Pô, 7º mês. Eu vejo um monte de coisas boas acontecendo, ok? A pessoa pode me dizer, eu não vejo nada, beleza. Bom, se pegar essa pessoa que não vê nada e olhar para a vida dela também, não vai ter nada bom, pode ter certeza. Então essas pessoas não vão ter governo, não vão ter nada que possa mudar. Meu amigo, milagre não existe, a tua parte é tu que tem que fazer, não tem como. Né? Agora eu penso que tem que se preocupar com outras coisas. Por exemplo, agora, para o próximo ano, se eu não me engano, é eleição para prefeitos, né, e vereadores. Acho que ali é um ponto para começar a pensar, porque já começam a existir essas movimentações. Então eu penso que duas coisas. Primeira coisa, questão de vereadores. Quem já foi eleito vereador não pode mais se eleger, em hipótese alguma. Essas pessoas trabalhavam no modelo antigo, foram politiqueiros do sistema antigo. Eles não podem mais ser reeleitos. É a minha opinião. Eu não vou votar em ninguém que esteja eleito, que vá para a reeleição, ou que já tenha sido vereador. Segunda coisa, o prefeito. O prefeito tem que ser um gestor. Um gestor. E como é que você sabe que a pessoa é gestora? A pessoa é gestora quando ela fala, numa época dessas de recessão, crise, ela já chega falando em contingenciamento, já chega falando em cortes, já chega falando em economia. É isto. Este é um gestor. Porque numa época dessas não se pode estar desperdiçando dinheiro. Tem muitas coisas que seriam legais ter uma verba? Claro que sim, quando essa verba existir. No momento, pelo que se vê, não tem nenhuma prefeitura, nenhum estado rindo à toa. Então, eu penso que tem que partir para uma pessoa que vem com esse discurso. E um prefeito que já foi prefeito e que agora muda o discurso para gestão, esse tem que ser abandonado. Chega de politiqueiros. Isso não existe mais. Então, eu penso que este é um tema que deve ser levado em consideração. Esse é um tema importante, né? Que tem que se dar uma importância. Pô, tem que ter em mente que eleger um prefeito, eleger vereadores é extremamente importante e influencia diretamente na vida de todo mundo. Isso tem que ser algo sério. Não pode ser uma brincadeira. Chega do voto de protesto, chega do voto irracional, chega do voto vendido. Isso tem um preço muito alto, todo mundo está pagando. Então, eu penso que o momento é esse. Esses dias eu estava analisando o orçamento de Caxias do Sul, e aí eu vi ali, não sei qual é que foi o ano agora, aqui, uma verba de 140 mil para a sociedade de xadrez. Mas que sociedade de xadrez? Vocês estão loucos? Sabe? Então é o seguinte, menos botox e mais raciocínio. Né? Quer jogar xadrez? Joga com o teu dinheiro. Que bonito, né? Vamos montar aqui uma sociedade de bilhar. E aí vamos jogar bilhar aí por todo o Brasil e a prefeitura paga pra gente. Chega com isso aí, né? Que palhaçada é essa? Dinheiro para jogar xadrez? Aonde? Então é esse tipo de coisa. E as pessoas têm que... Hoje as informações são públicas. As pessoas precisam acompanhar. Não é chegar lá no final do ano, do mandato e esperar a pessoa falar, ou quando ela vem aí fazer campanha para a reeleição. Não, tem que acompanhar mês a mês. Entrar no sistema lá da prefeitura, entrar no do estado e ver o que está acontecendo. Para onde as verbas estão sendo destinadas. E reivindicar. Se não está de acordo, tem que se pronunciar. Isso é fazer política. Agora, falar que o presidente foi cortar o cabelo no horário do expediente... Bom, uma pessoa dessas,
Eu nem teria palavras para classificar. Enfim, vamos aprender a separar os fatos de boatos e dos fatos, aquilo que é mais importante para a gente no momento e aquilo que é menos importante. É isto. Começar a ter um raciocínio lógico, um pensamento lógico e ordenado. E, mais uma vez, né, se nós não nos unirmos, né, não existe poder. O poder é a união organizada. Sem união e sem organização não tem poder. Essa disputa, essa briga estúpida aí que ocorre entre um lado e outro, isso só faz mal para nós. Então vamos começar a pensar. Eu acredito que está mais na hora e nós estamos repletos de exemplos que nós também precisamos agir diferente. Tá certo, pessoal? Valeu. Um abraço para todo mundo.